Deus. Minha saudação a todos é com a paz do Senhor. Deus seja louvado por mais essa rica oportunidade. Glória a Deus. Nós temos sentido a presença do Senhor neste lugar e eu sou grato por essa profecia. Eu costumo dizer que esse não é um louvor, é uma profecia que está perto de se cumprir. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, para a glória de Jesus. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo deste tema é o 16. Glória seja dada ao nome do Senhor. O tecladista, se possível, dá uma força para a gente. Deixa Deus te usar. Você pode, pastor? Glória a Deus. Está escrito assim, 1 Timóteo 4, versículo 16. Tenha o cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevere nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Se irmãos podeis tomar o vosso assento, sou Isaías da Fernanda, pai do Gabriel, da Mariana e da Ana Maria. Juntos somos a família Oliveira. Os irmãos recebem a paz da minha esposa, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade. A nossa amiga de liderança, Daiane, juntamente com todos os líderes, seu esposo, os irmãos, Deus possa abençoar vocês ricamente por poder formular esse convite e juntos participarmos dessa festa. Já quero fazer menção também, trazer a paz da missionária, dos pastores ali da igreja onde congrega, ao pastor Lin, isso, sua família, sua casa, toda esta igreja, a todos os príncipes de Deus que junto está conosco, recebam a paz neste lugar. Deus seja louvado. Minha irmã, que hoje veio louvar, hoje era para minha esposa estar aqui, louvando também. Mas no dia 10 de novembro, a minha filha completou 1 aninho de idade. Levamos ela para o hospital no dia do aniversário dela. A gente chegando no hospital com a minha filha cantando parabéns. Dentro de 1 hora. Eu falei, quantas horas? Minha filha estava entubada, desenganada pelos médicos. A gente precisa entender que viver com Deus existe 2 momentos. Existe um momento que você vai estar bem e Deus vai estar com você. Existe um momento que você vai estar ruim e Deus vai estar com você também. Mas vamos falar da palavra, né? A gente vai continuar e depois eu conto o restante desse testemunho para a glória de Deus. Os irmãos escolheram, ou melhor dizendo, Deus colocou no coração dos irmãos um livro que foge dos altares, principalmente em um congresso de juventude. Quero parabenizar todos vocês pelo 13º ano, que vocês literalmente estão perseverando. Coube tema, né, para eles. 13 anos de perseverança. Parabéns para vocês. Mas quando os irmãos escolheu ou me passou esse tema, automaticamente eu dobrei os meus joelhos e falei com o Senhor. Eu falei, Deus, que tema rico para o momento que estamos vivendo. A gente que é pregador, a gente passa por muitos lugares, a gente atende muitos lugares, e nem todos os lugares têm a primazia da palavra como prioridade. O que sustenta a igreja, com uma profecia lançada há mais de 2000 anos atrás, é a palavra.
O que levanta uma igreja é a palavra. O que atrai alguém ao altar é a palavra. Quem cura é a palavra. Quem liberta é a palavra. Eu vou continuar falando que alguém está entendendo o que Deus está falando com a igreja. Eu não preciso inovar nada. Eu não preciso mudar nada. É só ficar firme na palavra. Irmão, mas nós estamos falando de um congresso de jovens. O negócio é mudar para atrair o mundo. Porque se a gente enfeitar, eu vou pregar hoje aqui. Estou com vontade de pregar aqui hoje. Se a gente apagar a luz, eu vou pregar aqui. Se a gente soltar uma fumacinha, colocar um negócio brilhoso para lá e para cá, você vai ver esse lugar lotar. Mas o que faz a diferença é a palavra. Se eu colocar um tambor aqui, se eu colocar uns negocinhos diferentes, você vai ver esse lugar ficar lotado. Aqui nós não queremos lugar lotado. Nós queremos pessoas cheias da palavra de Deus. Mas hoje mudou, as coisas mudou. Imitamos o mundo para ganharmos os jovens do mundo. Não precisa disso. É só pregar a palavra. É só não abrir mão da palavra. Irmão, mas a palavra me constrange. A palavra me confronta. É por isso que eu sou apaixonado por esta palavra aqui. Essa palavra não é um livro de autoajuda. Essa palavra não é cartomante. Essa palavra, Jesus disse para Pedro: eu te conheço, Simão Pedro, e sobre a pedra eu formarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja enquanto ela estiver na palavra. Eu sinto uma graça de Deus tomar minha mente, a minha alma. Vocês pelo menos observaram o contexto que está se tratando no versículo 16? Porque no versículo 1 não é Paulo que está falando a Timóteo. No versículo 1, capítulo 4 de 1 Timóteo, não é Paulo que está falando para Timóteo. Pode abrir. É o Espírito Santo que está falando com Timóteo. Olha o conselho do Espírito Santo a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz. Quem diz é o Espírito Santo. Quem aconselha é o Espírito Santo. Quem está sendo usado é Paulo. Mas quem conhece a igreja é o Espírito Santo. Paulo não conhece os irmãos e ele está enviando carta para Timóteo. Mas o Espírito Santo conhece a igreja. O Espírito Santo sabe da igreja. O Espírito Santo tem ciúmes da igreja. É o Espírito Santo que quando todos vão embora, ele se apresenta e diz assim: ó, eu estou aqui, eu te consolo, eu te ajudo. Ele está aqui nesse lugar para impulsar alguém. É o Espírito Santo que fala. E qual é o conceito do Espírito Santo? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido. Opa, não é só o Espírito Santo que fala na igreja, tem espírito enganador na igreja, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É por isso que eu comecei dizendo: tem que ficar preso na palavra, tem que ficar amarrado na palavra, tem que se assegurar na palavra. Irmão, eu li um livro, deixa o livro de lado, porque o autor do livro morreu, mas o único que morreu ressuscitou, subiu ao céu e está aqui. É o autor deste livro, desta palavra. O versículo 2, eu vou pregar assim, ó, a gente vai acompanhar ali o que está escrito na palavra. Pela hipocrisia do homem,
falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Você já viu esses camaradas da nova teologia reformada? Tudo para eles é que, se você está passando por isso, isso aí é lá da tua família. Irmão, Jesus se fez maldito por mim e por você. Não para de acreditar nesse negócio de maldição hereditária você estando em Cristo. Para de abraçar o que o teu pai aprontou, o que tua mãe aprontou. Quando você levantou a mãozinha e veio paudar, Jesus pegou o teu passado, Jesus pegou as tuas maldades, Jesus pegou os teus pecados, fez o quê? Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o conselho das carnes, mas ele se inclina para o Espírito Santo. Verso 3. Mas chega lá, proibindo o casamento. Levar assim. O que tem, eu vou falar com propriedade. Trabalho no aeroporto. Eu atendi um advogado. E ele só mexe com coisa de casamento. Aí eu falei para ele assim: deixa eu fazer uma pergunta. Se você puder, você me responde. Qual é o maior público que tem se separado, que tem brigado e te procurado na justiça? Ele disse: é o público evangélico. Abriram-se mão dos princípios. Hoje casam-se por... Ainda bem que eu estou pregando para jovens que vai pensar depois dessa mensagem se realmente vai querer viver com a pessoa. Porque casamento não é contrato. Quando eu prometo diante de Deus, eu não vou falar diante dos homens. Quando eu prometo diante dos homens, de Deus, eu falo o seguinte: até que a morte os separe. Mas hoje abriu uma brecha, hoje pode. Hoje eu caso por contrato. Tem um aí famoso que já casou 12 vezes. Tem outro que está casando aí adoidado. Só que casamento, desculpa, é um só. Jesus Cristo olhou e disse assim: ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Como? Dando a vida por ela, amando ela, respeitando ela. Você lembra de Ezequiel capítulo 26 versículo 16? Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, sabe o que faz o teu olho brilhar? Sabe o que faz a tua mente viajar? Eu vou arrancar a beleza que tem os seus olhos. E detalhe, você não vai chorar, mas vai ficar preso na palavra. Ezequiel, você vai sair depois de perder a tua esposa, vai fazer o quê? Vai pregar, vai andar comigo, vai profetizar, porque as pedras que temos aqui na terra não pode apagar o que Jesus fez por mim e por você na cruz. Aleluia! E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para o conhecimento da verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Verso 4, está escrito: porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que a rejeite, sendo recebido em ações de graça. 5, diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação. Quem é que nos santifica? João diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que me santifica? A palavra. O que me limpa é a palavra. O que me converte é a palavra. O que me constrange é a palavra. O que me levanta é a palavra. O que me cura é a palavra. Eu estou aqui por causa da palavra. Ela que está sustentando a igreja de pé. Palavra. Propondo estas coisas aos irmãos, ou seja, não é para quem está fora. Paulo não está falando: olha, pega aí, Timóteo, os irmãos, fala para os incrédulos, fala para... Não, ele está dizendo: propondo para os irmãos. O conselho de Deus é para os irmãos. O convite de Deus é para os irmãos. Deus pode salvar? Pode. Ele se torna
Com a palavra não tem negócio de eu escondi e ninguém viu, porque Jesus vê a nossa entrada, Jesus vê nós sentar, Jesus vê a gente se levantar, Ele conhece até o que você está pensando aí agora. Como assim? Lembra o que Davi escreveu em Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces o meu assentar e o meu levantar. Onde longe entende o meu pensamento. Se eu descer no inferno, o Senhor está. Se eu subir no céu, o Senhor está. Se eu fazer minha cama no céu, o Senhor está. Para onde fugirei da tua presença? Para onde eu irei sem o teu Espírito? É a palavra que te conhece, é a palavra que te corrige, é a palavra que te salva, é a palavra que está nesse lugar. Sereis bons ministros de Jesus, criados com a palavra. O que? Da fé. E aí eu entro um pouco no testemunho que eu comecei contando. Irmãos, eu saí no dia 10 de casa, brincando com a minha filha, porém ela saturando um pouco de dificuldade, pastor. Quando a gente chegou no hospital, minha esposa entrou e eu fiquei na porta. Vai, ó. Chegamos 8 horas da noite. 8 horas, 9 horas, 10 horas, e a hora foi passando. Eu entrei para ver o que estava acontecendo. Entrei e falei, moça, você não quer ir comer alguma coisa? Ela disse, não passa nada no estômago, Vitor. Entrei e fiquei um pouco para ela tomar um ar lá fora. No que eu entrei, eu tirei uma foto com a minha filha batendo palma. Comecei a cantar para ver como ela estava, porque criança doente, ela desanima na hora. Você quer parar uma criança, ela doente, porque se ela estiver bem, eu quero ver alguém parar uma criança elétrica se ela estiver bem. Você pode beliscar, você pode segurar, ela quer correr, ela quer brincar. Aí ela começou a ficar murchinha. Aí quando minha esposa voltou para a gente trocar, eu disse, amor, a Ana tá estranha. Ela, por quê? Eu falei, ela parou de bater palma, ela parou de cantar, chama a médica. Quando a médica veio, ela olhou e disse assim, ó, como ainda não colocaram oxigênio nessa criança, a saturação dela está abaixo de 80. Ninguém observou. Você sabe que a saturação de uma criança não pode chegar a 89. A da minha filha estava a 80, e ela olhando com um olharzinho para mim. Tomaram ela da minha mão, correram para a enfermagem, foram direto para a UTI. A única coisa que minha esposa ouviu foi, tira a mãe da sala, porque nós vamos entubar. Aí eu olhei e disse, como é que pode uma coisa dessa? Dentro de meia hora que eu estava com a minha filha, ela já vai ser entubada. E agora, Deus, o que eu faço? É a fé, porque a hora de usar a fé não é quando é para os outros, a hora de usar a fé é quando é para você. Porque quando é para os outros, a gente faz campanha, a gente consegue atender, mas a gente não traz para o coração, a gente não traz para nós, porque é para os outros. Quando é para os outros, a gente falta na oração. Quando é para os outros, a gente não vem para a campanha. Quando é para os outros, nós não vamos no culto lá. Mas quando é na nossa casa, a gente aprende a ser crente. Na nossa casa, quando a lágrima desce, a gente aprende o que é servir a Deus, ter fé em Deus, quando a sua única dependência exclusiva é Deus. Quando a médica olha e diz, essa criança não vai passar dessa noite. Essa moça, essa médica, estava com um guia no pescoço e outro no pulso. Ela olhou para minha esposa e disse, vocês são crentes? Vocês servem a algum Deus? Então orem, porque essa criança não passa dessa noite. Na hora minha esposa me ligou desesperada e disse, boa, onde você está? Eu disse, agora aqui no carro orando, falando com Deus. Ela diz, então reforce a oração, que talvez a nossa filha não vai passar dessa noite. Eu olhei para ela e disse, amor, eu entrei nesse hospital com a minha filha viva, eu vou sair com ela viva. Aí ela olhou para mim e disse, amor, é quase impossível. Eu falei, é por isso que eu entreguei na mão de Deus, porque se fosse possível eu faria alguma coisa, mas como é impossível, eu vou entregar na mão de quem pode. Alaba, como assim? Vamos voltar para a Bíblia um pouquinho, depois a gente continua o testemunho. Você lembra de Crônicas, no capítulo 20, uma notícia que chega para Josafá? Qual é a palavra que chega? Não é uma palavra de ânimo, não é uma palavra que levanta, não é uma palavra que ajuda, mas é uma palavra de intimidação. Qual é? Os amonitas se ajuntou com os amalequitas. 3 reinos vêm contra ti, Josafá, e eles vêm com escudo e com espada.
Josafá temeu pela palavra que ouviu. Mas Josafá não foi para as redes sociais, irmão, não tinha, mas tinha fofoca já. Josafá não foi para o Facebook desabafar. Josafá não foi para onde? Josafá convocou o povo, não para falar mal, para quê? Para uma oração. Ela é para si. A oração ainda faz a diferença. Ainda mais misturada com o quê? Uma oração e jejum. Eles começaram a orar e a jejuar. Ó Josafá orando, porque quando o líder desce, seus liderados descem também. Quando o líder sente, os liderados sentem também. E enquanto eles estão orando, o anjo do Senhor se apresentou a Josafá e disse: Josafá, a peleja não é tua. Para aí, Josafá, que você vai? Estás quieto e veja o que eu vou fazer. O que eu faço? Convoque o povo para a guerra. E aí? E mandem se preparar. Já sei o que é guerra. Vou pegar escudo, vou pegar lança, vou pegar espada, colocar os guerreiros na frente. Deus disse: não, Josafá, os guerreiros você coloca atrás. Ela é para cima. Quem eu coloco na frente? Põe os cantores na frente. E faz o quê? E mande eles cantar. Está lá eles cantando. Se eu amo a mensagem da cruz, está eles cantando. Enquanto eles estão cantando, a Bíblia diz que veio o livramento. Ei, sabe por que você canta na hora da dor? Porque enquanto você está cantando, Deus está dando livramento. É você cantando e adorando e Deus dando vitória. É você cantando e Deus livrando. Só quem sabe o que é a dor é quem já passou por ela. Só quem sabe o que é olhar para o céu e parece que o céu está fechado é quem já viu o céu fechado. Mas João diz: quando eu olhei e eu vi o sol, eu vi o céu de ponta a ponta. O que você viu, João? Um semelhante ao Filho de Deus. Na sua mão ele tinha 7 estrelas. Para si. O que ele mais tinha? Na sua coxa ele estava escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O que João viu? Ele viu um semelhante ao Filho dos deuses. O que ele fazia? Caminhava sobre o meio dos 7 castiçais. Eu não conheço você, mas Jesus conhece. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus conhece. A pergunta é: aonde está depositada a tua fé? Eu comecei a pregar dentro do carro. Você sabe o que é você guardar sua dor no bolso para ouvir de alguém? Para conversar com os irmãos, eu olhei e falei: Senhor, de novo isso. Eu tenho umas agendas para atender e eu não vou atender. Eu pregando dentro do carro, pastor. Só que eu me lembrei de uma coisa: as minhas lamparinas já estavam acesas. Oh Espírito, só esperando. O que? É só bater que eu vou abrir para Jesus entrar. Coisa de doido. Eu abri a porta e eu disse assim: ó, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maraná. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo. Eu comecei a falar em mistério dentro do carro. Meu noivo
esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu pulando dentro do carro, olha, batendo o pé e sentindo uma graça. Minha esposa me liga, eu digo: e agora, vida? Ela: você tem coragem de ficar? Porque eu não tenho. Falei: eu vou, filho, fica tranquilo. Uma menina de 1 aninho tem que colocar um cano dentro da garganta dela. E você sabe o detalhe? Sem anestesia. E ela se mexia pro lado, aí o pai sente. Porque, irmãos, o pai pode ter uma arma 38 apontada na cabeça, ele é valente o suficiente para não derramar uma lágrima. O pai pode estar sangrando no chão, com facadas, ele consegue ficar sem derramar uma lágrima. Agora, quando ele vê um serzinho, que foi ele que colocou no mundo, todo entubado, cheio de agulhas, e o médico dizendo: não passa de hoje. Quero ver o cara não chorar. Quero ver o homem chorar. Hã? Lembra de Abraão? Abraão, sabe teu filho? Sei. Ismael? Não. Teu único filho a quem tu amas. Sei. Me dá ele, que ele está te atrapalhando. Senhor, como assim o Senhor me deu? Eu estou pedindo de volta. Tem coragem? Tem, Senhor. Sobe no monte. Ele sobe no monte, vira para os moços e diz: fica aqui que eu vou ir com o menino, e eu já volto com o menino. Eles vão um pouquinho mais adiante. Quando chega lá, o menino: pai, lenha eu trouxe, fogo eu também trouxe. Deus poderoso, aleluia, mas e o sacrifício, pai? Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Eu acho interessante que Isaac não foge. Ele deita para ser imolado. Olha o que é a obediência do filho para o pai. Ele sabe que vai ser imolado pelo próprio pai e deita como sacrifício. Na Bíblia não fala que amarrou Isaac. Na Bíblia não fala que Isaac morreu. Ele simplesmente obedeceu. Quando Abraão levanta o cutelo, o anjo de Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, não faça mal nenhum ao menino. Quando Abraão olha para o lado, está um cordeiro lá esperando para o sacrifício. aleluia, glória a Deus, Deus poderoso, aleluia. Meu filho Gabriel tem 9 anos de idade. Irmão, eu quero que você pregue o texto: fé. Olha lá. Com 2 meses de nascido, Gabriel foi internado. Gabriel só não foi entubado, mas o mesmo processo que a Ana passou, o Gabriel passou. Só que o Gabriel tinha bronquiolite e pneumonia. Gabriel teve o tubo de ar, Gabriel teve o catete, Gabriel teve agulha na cabeça, agulha no pé, agulha no peito. Deus curou meu filho. Depois veio minha segunda filha, a Mariana. Tem 6 anos de idade. Quando a Mariana fez 9 meses de nascido, a Mariana ficou internada no mesmo lugar, no mesmo leito, no mesmo hospital, com bronquite asmática, broncopulmonar. Deus curou a minha filha. Aí agora vem a Ana Maria. A Ana Maria estava no hospital com bronquiolite, pneumonia, broncopulmonar, tudo junto. Eu olhei para o céu e eu falei: Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Deus olhou para mim e disse o seguinte: meu filho, a cruz que Jesus carregou, ela não foi uma opção,
ela foi uma obrigação. E eu comecei a ler o livro de Mateus quando Jesus chega no Getsemane. Jesus pensou que tinha discípulos. Jesus pensou que podia contar com alguém. E quando ele chega um pouco mais perto da onde ele orar, ele falou: vigiai comigo por 1 hora. Quando Jesus se adianta um pouco mais para se entregar ao Pai, a Bíblia diz que ele começa a fazer uma oração. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice para que não beba. Só tem essas palavras no texto. Então eu fico imaginando 1 hora, lágrima descendo, Jesus chorando, Jesus se levanta da oração, porque a oração te deixa forte, e volta para os amigos. Quando ele chega perto dos seus amigos, eles estão dormindo. Você entende que vai ter momento que vai ser só você e Deus te será suficiente? Você, cala, eu posso descer? Posso? Com licença. Você entende que tem dores que você vai enfrentar sozinha? Não vai ter pai, não vai ter mãe, namorado não vai te entender, amigo não vai te entender, colegas não vai te entender, mas Deus vai estar do teu lado te dizendo: eu te entendo, eu estou contigo, sou eu que te sondro, eu sou melhor, eu não te abandono, eu não te deixo sozinha. Moça, ali ó pé, ó face, Deus conheceu a tua alma na noite de hoje. E ó pécia, tão nova, mas já carrega um grande sofrimento. Quantas pegas levaram sem pedir, arrancaram, mas Deus escolheu essa noite para dizer para ti: tenho cuidado de ti. Eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço os teus lamentos quando se esconde, mas hoje Deus entra com providência. Deus alegra o teu coração na noite de hoje e manda eu te dizer: persevere na minha presença, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou aquele que tiro de quem tem para dar para quem não tem. Aquela faculdade sou eu que preparo. Eu não tenho recurso financeiro, mas Deus sou o dono do ouro, da prata, e estou preparando para você na noite de hoje. Entrei para dentro do carro e eu orando com Deus. Depois de ver aquele cenário todo, eu liguei numa rádio. Aí estava cantando um louvor. Tentei me esconder. Eu já ia mandar mensagem, pastor, para cancelar as agendas. Com medo de não te ver, mas tua glória me atraiu. Jesus olhou para mim e disse: sai do WhatsApp, vai cancelar não, você vai me pegar. Eu disse: mas como é isso, Jesus? Subi no altar com a minha filha desenganada, subi no altar com a minha filha. Ele disse assim: ó, eu cuido dela melhor do que você. Antes dela estar na tua mão, ela está na minha. Faça o que eu estou mandando, porque eu estou cuidando. Eu preciso tratar. Eu disse: tratar em quem? Deus, levei ela lá dentro do hospital para mostrar que eu sou na vida dela também. Aí que eu comecei a entender que o tratado não era com o pai, mas era com a esposa. A minha esposa chega no outro dia, pastor, olha para mim e diz: amor, hoje foi ótimo lá no hospital. Eu disse: amor, mas não tem dia ótimo no hospital. Ela: pois hoje foi. Aí eu digo: por quê? Ela: amor, eu fiz um culto lá dentro do hospital. Ele para si, porque quando a gente não faz culto aqui fora, a gente faz culto dentro de um UTI. Aí eu disse: amor, como é que foi? Ela diz: eu tomei a frente e perguntei quem não é crente. As pessoas não levantou a mão. Quando eu disse quem está afastado, tinha 14 mulheres comigo e um homem. Pelo menos 11 levantou a mão e disse: eu estou afastada. Aí ela diz: então eu vou cantar um hino para vocês. Aí minha esposa começou a louvar dentro da UTI. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê
disse que quando ela levantou a mão, uma mãe chorando do lado se colocou de pé e disse: oh glória, a UTI do hospital virou culto evangélico. Por quê? Porque Deus pode te levar lá para te usar lá. Aleluia. Glória a Deus. Minha esposa disse: eu fiz um culto lá, amor. Aí eu disse: é, vida, e como é que foi? Ela disse: eu dei oportunidade para uma. Eu falei: mas você disse que estava afastado. Eu dei oportunidade do mesmo jeito. Pior que ela trouxe uma palavra que alcançou a outra. Aí a outra diz: eu quero falar também. Ela diz: então fala. Aí ela diz: canta um hino comigo, eu não sei bem a letra. Ela diz: qual é o hino que a gente canta? Aí ela começou: Consolador, não sai daqui, meu peito dói. Olha a chama. Você vê como o poder de uma pessoa pode influenciar a outra. Você vê porque tem tanta contenda no nosso meio. Você vê porque tem tanta briga. Porque o Santo Altar é dessa forma. Deus está salvando e a gente empurrando. Deus está curando e a gente vai. Vem cuico, vem de calça, vem assim e não. Quem limpa é a palavra. Quem liberta é a palavra. Mas vem marcado, é porque traz marcas do passado. Sabe o quanto doeu? Sabe o que te levou a fazer? Mas aqui dentro há um banho de graça. Ela é bacia. Deixa vir com o boné no meio da cara mesmo. Deixa vir com a calça lá embaixo. Porque quando ouvir a palavra, ele vai se libertar. Me prova, eu provo. João 8,32 ainda queima na minha mente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Passa para os 6 aí, meu querido. Propondo essas coisas aos irmãos. Será bom ministro de Jesus. Meu 7. 7 diz assim: ó, mas rejeitando as fábulas profanas e de velhas, exercita a ti mesmo em piedade. 8. Porque o exercício do corpo para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida, a presença daquele que há de vir. 8, 9. Esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Irmão, você chega, eu já pude ir. Irmão, você foi? Fui convidado e fui. Eu já fui participar de uma reunião da mesa branca. Como é que é lá? Na entrada tem a Bíblia aberta. Eu já entrei no centro de Macumba. Lá tem a Bíblia aberta. Irmão, mas como é que é isso? No budismo eles estudam a Bíblia. O ateu estuda a Bíblia. Eles podem não aceitar, mas só tem um livro que os confronta: a Bíblia. Só tem um livro que é real. Como assim? Existe um ateu famoso nos Estados Unidos que disse que um dia ele foi velejar. Quando ele chegou no meio do mar, ele disse que o barco dele apareceu um buraco e começou a afundar. Ele tirava água com balde para não afundar. Porém, ele olhou para o céu e disse: se você existe, melhor, se o Senhor existe, não permita que eu morra aqui, me ajude. Quando ele fechou a boca, um grande barco apareceu. Até o ateu, quando se vê em aperto, ele clama a Deus. Quando a igreja se vê em aperto, ela não precisa de Buda, ela não precisa de misticismo, ela não precisa de feitiçaria. Ela precisa o quê? De uma unanimidade. Dobrar o joelho e falar com Deus. Perseverar no quê? Na palavra. Verso 10. Porque para isto trabalhamos, somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 11. Diz assim: ó, manda essas coisas e as ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade.
encerro aqui. Conheci um jovem, 4 anos atrás. Pastoreava uma igreja, uma subcongregação do Madureira, no Jardim Fortaleza. Eu conheci um jovem. Eu lembro desse jovem como se fosse hoje. Irmão, entenda uma coisa. Existem jovens que fazem coisas para chamar a atenção. Porque a atenção não recebida, ela é cobrada. Ela é buscada. E esse jovem, era 3 horas da manhã, pastor, ele bateu na minha porta. Estava ele mais um. Minha esposa disse: moça, você vai levantar 5 horas para trabalhar. Eu disse: eu vou descer no portão para falar com eles. Quando eu desci, um estava com um copão, sei nem o que é aquilo. Sei que era cachaça. E o outro com o outro. Aí eles olhou para mim e disse: pastor, nós tá doidão. Eu falei: tá mesmo, estou mesmo. Não precisava nem falar. Ele disse: mas a gente, quando estava bebendo, sentiu vontade de vir aqui na sua porta. O senhor recebe nós ainda? Eu falei: recebo. Por que não? Senta aí que nós vamos bater o papo. Sabe o que ele me falou? Pastor, se alguém ver, vai falar que o senhor estava bebendo com nós. Eu falei assim: não, fique tranquilo, eu não estou preocupado com o que os outros pensam. Estou preocupado com o que o céu quer fazer na vida de vocês. Porque talvez Deus está dando livramento para vocês de morte aqui nesse momento, e vocês nem estão percebendo. Aí um pegou o copo de cachaça, virou no chão. O outro disse: pastor, joga fora para mim, porque eu não tenho força de jogo nada. Quem tem que jogar é você. Eu não fui na adega comprar, foi você que foi. Então a atitude é sua. A ajuda é minha, a ajuda é da igreja, mas a atitude é de quem quer Jesus. A pessoa precisa entender isso. As pessoas acham que a igreja tem obrigação. Não, a igreja tem deveres, e a gente cumpre através da palavra. Esse mundo gospel, esse mundo de pessoas que fazem o que quer, vivem do jeito que quer, vivem vida dupla, acha que a igreja é obrigada. Digo-lhe, não, é a palavra que constrange. Casamento ainda é homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia não é a igreja. E você vai pregar isso, eu vou pregar, porque aqui tem jovens perseverando na palavra. Não vamos abrir mão da palavra de Deus. Eu só subi, tomei banho e fui trabalhar. 1 semana. Eu lembro como se fosse hoje. No sábado, a gente conversou até 3 horas da manhã, eu e o Clóvis. E a última palavra dele disse: pastor, domingo eu vou lá no culto. Eu preciso ir para o culto. Eu não tenho força, eu digo: eu te busco na tua casa. Quer vir? E não, vou arrumar alguém, eu vou. O culto passou e o Clóvis não veio. A gente terminou o culto. Peguei os jovens tudo, vamos para onde? Para quadra jogar bola. Peguei os jovens, fomos tudo. Era nós do Madureira, Belém, Carapicuíba, nós tudo lá na quadra, comunhão. Esse rapaz começou a passar com a moto, fazendo barulho, empinando, fazendo barulho. E eu vendo aquela situação. Nós ficamos até 0 horas da noite brincando de bola. Terminou, cada um foi para sua casa. Detalhe: minha guerreira comigo, minha esposa lá comigo, lá na quadra, a pastora lá comigo, lá na quadra, minha mãe lá comigo, minhas irmãs tudo lá comigo. Porque você ir não vai te deixar menos santo, mas é o jeito que você vai se portar. Porque o conceito do apóstolo Paulo fala que a mensagem tem que convencer os outros, mas primeiro a mim. O obreiro seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Quem busca o episcopado, excelente obra deseja. Tem que buscar. Terminou, era 0 horas, eu estou indo embora. Estava eu, minha esposa, minha mãe, meus filhos. A gente atravessou a rua e ele sentado com mais 4 do outro lado. Quando eu ia passando, sabe aquele olhar que te chama? Porque tem pessoas que falam: ô fulano, vem cá. Mas tem pessoas que olham para você e o olhar dele está dizendo assim: ó, vem cá. Que olhar é esse? Você lembra do olhar de Jesus? Jesus não dirigiu palavra nenhuma a Pedro, só levantou a cabeça e olhou. Pedro se compôs. Ele olhou e eu atravessei, pastor. Eu falei: mãe, vai indo que eu já vou. Falei com a minha esposa: pode ir na boa? Eu falei: pode ir que eu já vou. Sentei lá no meio deles. Ele falou: pastor, pensei que o senhor ia passar direto. Eu falei: passo nada, vou aceitar aqui com vocês. Ele: dá um abraço, pastor. Dei um abraço nele. Os outros 2 falaram assim: vixe, João, olha a palavra deles. João, você vai deixar esse pastor aí, o povo vai olhar e vai falar o quê? Então ele falou: não, o pastor é firmeza, deixa o pastor trocar uma ideia com nós. Aí eu sentei lá no meio deles e falei assim: ó, qual é seu nome? Aí um falou: é Bruno. E do outro? Lucas. E do outro? Abraão. Eu falei: nossa, tem quase uma Bíblia aqui. Aí eles começaram a dar risada.
Cláudio olhou para mim, o Cláudio não conseguia ficar de pé. Eu olhei e falei: Cláudio, vamos para casa que eu te levo. Ele disse: não, pastor, é só um último copo, eu já vou para casa. 3 horas da manhã eu conversando com aqueles jovens. Terminei de conversar, olhei para eles e falei: ô Cláudio, você vai lá no culto? Domingo? E domingo que vem eu estou lá, pastor. Vamos lá, Bruno. Ele: vou nada, toda vez que eu vou tem um negócio lá que o cara fica falando tudo que eu estou fazendo. Eu falei: isso aí se chama Espírito Santo. Ele: vou nada, chego lá, eu chegar lá, o cara começa a falar, eu faço um negócio escondido, mas eu chego lá, o cara que está com o microfone fica falando o que eu estou fazendo. Não é o cara que está aqui, não é fofoca. É Deus olhando para você e dizendo: eu quero a tua alma, eu quero você aqui para participar do próximo congresso. Glória a Deus. Deixa a Bíblia. Aí ele pegou, falou: pastor, o senhor pode deixar uma palavra para nós? Eu falei: posso. E disse: qual? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí o outro Abraão olhou e falou assim: onde eu acontecer ali? Em Jesus. Eu falei: esse copo de cachaça vai te passar o efeito, amanhã você vai acordar com enxaqueca, com dor de cabeça. Mas Jesus, uma vez que Ele te dá uma água, não é essa daí não. Essa aí você vai tomar hoje, amanhã o seu corpo vai querer, mas só vai te destruir. Mas a água que eu te der, ela vai te dar vida eterna. Terminei, dei um abraço neles e fui embora. Foi 6 horas da manhã, eu acordei. Peguei o celular. Naquele dia o outro rapaz colocou desse jeito. O rapaz estava na porta de casa com ele. Não acredito que isso aconteceu. Não acredito que isso é só lembrança. Como é que você pode nos deixar, Clóvis? 19 anos de idade. Fui no velório outro dia, cheio de jovens, cheio de pessoas. Estava a mãe, estava o pai. Naquele dia eu parei no canto, fiz uma oração. Eu falei: Deus, o Senhor sabe o quanto que eu lutei pela vida desse jovem. O Senhor sabe o tanto que a gente se esforçou. Mas a morte, o poder da morte está sobre a tua mão, não sobre a nossa. A mãe dele olhou e falou para minha irmã: você pode pedir para o seu irmão trazer uma palavra? Irmão, é bom pregar em congresso, é bom pregar em culto ao ar livre, é gostoso pregar em festas, mas em congresso é melhor ainda, porque você confronta a pessoa e a pessoa não tem para onde fugir. Porque ali é onde se encerra, aqui na terra, e começa. Portanto, o apóstolo Paulo diz que compete ao homem morrer uma vez só, vindo depois o juízo. Você entende que o juízo, o teu pai não te salva, a tua mãe não te salva, o pastor não te salva, é você e Deus. Persevere nesta palavra. Comecei a pregar ali. Quando eu terminei, o outro rapaz veio, foi desse tamanho, o Bruno, que estava sentado junto com ele, o rosto desse tamanho, a canela aberta. Eu disse: o que aconteceu? Ele: ô pastor, o senhor terminou de falar com a gente foi para uma outra festa no outro bairro, lá no Lemite. Quando a gente estava terminando lá, eu falei: ó, vamos embora, fulano. Ele pegou a mão dele e eu peguei a minha. Quando chegou na frente do Comercial Esperança, e no sentido Fortaleza, eu me colidi no fundo do Fox. Ele parou do nada. Eu sei que eu não acordei mais, eu simplesmente desmaiei. Eu fui acordar no outro dia no hospital, os olhos desse tamanho, com a canela aberta, os 2 braços quebrados. Minha mãe a princípio nem contou nada para mim, mas ela disse que naquela noite o Clóvis foi até em casa. O Clóvis falou para ela: olha, o Bruno sofreu um acidente. Ela veio para o hospital, ele veio com a moto emprestada. Ela falou: Clóvis, você não tem condição de pegar essa moto cedo, vamos esperar para ver se o Bruno acorda. Ele pegou a moto e disse: não, tia, eu tenho que devolver essa moto. Quando ele veio do CK, do Hospital Geral, até o Fortaleza, ele veio tranquilo. Quando ele chegou na avenida do Fortaleza, ele foi tirar de giro, o pessoal fala. Ele foi empinar a moto. No que ele jogou a moto para cima, a moto desceu. Ele perdeu o controle. Na hora vinha um carro na contramão. O carro pegou ele na mão do carro. O carro vinha na mão. Ele foi para a contramão. Ele bateu a cabeça e quebrou o pescoço na hora. Quem quebra o pescoço na hora morre. Mas o rapaz que estava no carro era um pastor. Ele desceu do carro desesperado. Pense, um pai de família indo trabalhar, um corpo do jovem ensanguentado na sua frente. Quando ele chegou próximo dele, ele ouviu o Clóvis dizer: Jesus, não deixa eu morrer.
Jesus, me dá uma oportunidade. Pescoço quebrado. Irmão, isso aí é mentira. Vai no geral e pergunta para os médicos que o socorreram. Porque quando deu 7 horas da manhã, quando deu 4 horas da manhã, que os médicos se aproximou dele, ele ainda estava vivo. O padrasto dele já estava no local e falou que ele terminava de agonizar e ele pedia: Jesus, não me deixa morrer. Irmãos, a palavra de Deus, ela nunca pôs medo em ninguém. Mas o apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, persevere nesta palavra, para que essa palavra converta não somente aos ouvintes, mas converta e convença a ti também. O pastor disse que se aproximou do Clóvis e disse: moço, aceita Jesus, porque você não vai conseguir escapar. E ele dizia: Jesus não me deixa sozinho. Irmão, o que você quer dizer com isso? É porque os jovens de hoje não estão aproveitando o melhor da sua juventude. E o apóstolo Paulo está dizendo: jovem, não despreze a tua mocidade. É uma sexta-feira que, enquanto aqui está cheio de jovens, uns participando do congresso, outros em festa, ali no Presidente Dutra, do lado da Rua 100, montaram um paredão que tem jovem que vai de a pé, vai andando, passa a noite inteira lá, se drogando, se prostituindo, se vendendo. Mas aqui eu louvo a Deus que no Jardim Princesa teve jovens que dizem: eu não quero o mundo, o que eu quero? Estar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dizendo que aqui é o melhor lugar. Eu encerro a ministração, mas foi me dado mais uma oportunidade. Eu passo o microfone por 3 minutos. Tem alguém no nosso meio que não é cristão? Dá um sinal com a mão para mim te conhecer. Tem alguém que está nos visitando, que ainda não é cristão? Dá um sinal com a mão para mim te conhecer. Só quero te conhecer. Alguém que se encontra afastado, que está no nosso meio, dá um sinalzinho com a mão para mim te ver. Tem alguém no nosso meio que se encontra afastado? Irmão, isso está me constrangendo. Constrangedor é ir para o inferno. Constrangedor é não pregar a palavra que você, um dia, se não se render a Cristo, vai para o inferno. Não, agora você está me pondo medo. Não, a igreja não põe medo de ninguém. A igreja avisa. Irmão, mas a minha avó dizia que Jesus ia voltar e que as trombetas iam tocar. Trombeta não é instrumento. Lembra de Mateus capítulo 24? Quais sinais haverá da tua vida? E ouvirá de guerra e de rumores de guerra. Mas não vos assusteis. Isso é só o princípio do fim. E se levantará reino contra reino, nação contra nação. Pastor, isso já aconteceu? Não, ainda está acontecendo. Rússia continua em guerra, Israel continua em guerra. Existem países projetando guerra, mas enquanto a terra projeta a guerra, a igreja projeta o céu. Eu quero perguntar se tem alguém aqui essa noite que quer retornar para os braços do Pai. Dá um sinal com a sua mão e vem até o altar, porque nós vamos orar. Talvez seja uma oportunidade que o céu está te dando essa noite. Aonde está a primeira pessoa que quer reconciliar com o Senhor ou aceitar Jesus? Eu tenho mais 1 minuto e eu entrego o microfone a quem é de direito. Mas o meu coração queima e o Espírito Santo diz que Ele quer salvar a tua alma. A igreja intercede. Enquanto Jesus quebra cadeias, Ele escolhe no meio de nós uma alma, uma vida, onde está alguém que quer se entregar ao Senhor, por ter ouvido esta palavra que é verdadeira. Onde está a primeira pessoa que quer retornar ou aceitar Jesus? Tem alguém? Se não tem, eu abaixo as minhas mãos. Agradeço ao pastor. Muito obrigado. A toda a liderança. Obrigado. Tenho certeza que Deus que operou hoje vai operar amanhã e vai continuar operando. Digo aos jovens: perseverem. Oh Espírito Santo, perseverem. Guarde esse congresso no coração de vocês, porque Deus tem grandes coisas para fazer no meio de vós.
Ele olhou para Josué e Josué olhou para o povo e disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Deus abençoe.